Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar de um herói brasileiro, Marcolino José Dias, o herói de Curuçu. Ele fez parte de uma força de elite, talvez a única unidade de elite da Guerra do Paraguai, são os Zuavos da Bahia. Os Zuavos eram um regimento de infantaria colonial argelina, criado em 1830, e conhecido pelo seu uniforme. Eram uniformes muito estilosos, com corte norte-africano. Tinham calças bufantes, vermelhas, uma jaqueta apertada. Então, o mundo inteiro copiou depois da Guerra da Crimeia, onde os Zuavos se tornaram uma unidade muito famosa. Todo mundo copiou, até os americanos na Guerra Civil Americana. Os dois lados tinham batalhões de Zuavos, que eram cópias do exército francês, até o uniforme. Tanto que os confederados tiveram que usar nas calças listras pretas para poder se diferenciar dos Zuavos da União. Os confederados eram chamados os Tigres da Lusiânia por causa dessas listras. E até o Papa teve tropas de Zuavos, que eram voluntários italianos que lutavam pelos estados papais. Os poloneses, como bons poloneses, tinham os Zuavos da Morte, que pintavam uma cruz no peito. E os Zuavos da Bahia, o mais famoso desses soldados era Dom Obá II da África, que a gente até fez um vídeo sobre ele. Mas a história é do Marcolino, né? Vamos contar a história dele, que era um ex-escravo que conseguiu fazer carreira no Exército Imperial Brasileiro. Se tornou segundo sargento da Guarda Nacional da Bahia. Quando começou a guerra, Quirino Antônio do Espírito Santo, que era um veterano da Guerra da Independência da Bahia, criou a tropa brasileira dos Zuavos, que era uma cópia exata dos Zuavos franceses. Eles eram a mesma coisa, o mesmo uniforme, aquelas calças bufantes, vermelhas, usavam uma jaqueta colada que era azul e um cinto também, um cinturão, uma faixa na cintura, também de cor azul e branca, variava um pouco nessa hora. O efetivo deles era de 638 homens e eram extremamente disciplinados, extremamente bem treinados. Os caras todos foram voluntários e todos negros. O Marcelino José Dias assumiu o comando e partiu para o teatro de operações. Lá, eles combateram em Uruguaiana, no Havaí, na tomada do forte de Itapiru, Tuiuti e no Curupaiti. No Curupaiti, as baixas dos Zuavos foram muito grandes e quase que a tropa foi extinta ali. E eles partiram para a Batalha do Curuçu, que foi uma das batalhas mais ferozes, porque é o começo da batalha dentro do território paraguaio. Começou no dia 1º e foi até o dia 3 de setembro de 1866. O comandante-geral das tropas era o presidente da Argentina, o Mitre. E a batalha foi muito feroz. Os paraguaios tinham 2.830 soldados, 13 canhões, e estavam ali prontos para defender o território nacional, porque Curuçu, o forte, não é esse forte que a gente pensa, né, de pedra, ou aqueles fortes de madeira, tipo filme americano de índio. É uma série de espaldões, trincheiras, tem estacas de madeira. É uma área totalmente fortificada. E fazia parte do cinturão de defesa de Humaitá. O Curuçu, mais o outro forte, eram usados como uma esponja para destruir o máximo possível da força atacante, que era a força argentina e brasileira. A Marinha Brasileira começou a bombardear o forte logo cedo. Os encouraçados bombardearam o forte e os paraguaios revidaram de forma muito feroz. Eles usavam barcos cheios de material inflamável e soltavam corrente abaixo, esperando que se chocassem os barcos brasileiros. E também usaram minas navais. Essas minas eram chamadas de torpedos e conseguiu afundar
o encouraçado brasileiro Rio de Janeiro. E pelo menos 50 tripulantes morreram nessa coisa. E os zuavos foram ponta de lança no ataque do forte. E o Marcolino, ele foi um dos primeiros, foi o primeiro a entrar no forte. Ele, com a ajuda de um amigo, ele conseguiu pular o espaldão e partir para dentro dos paraguaios. Os paraguaios ficaram assustados. No começo eles não entenderam nada. Do nada apareceu um soldado brasileiro extremamente feroz e massacrando todo mundo. Ele lutou pelo menos com uma dezena de paraguaios. A luta começou de fuzil, terminou na faca. Marcolino ele chegou ao poste onde se coloca a bandeira, o mastro, e tirou a bandeira paraguaia e colocou a bandeira imperial brasileira. Para os paraguaios foi uma verdadeira desonra, aquilo foi um choque logo no primeiro dia de batalha. E Marcolino sobreviveu, ele conseguiu sair dali. O feito de Marcolino foi tão grande que o próprio general Osório chamou Marcolino de herói negro. Ali ele ficou conhecido, porque ele foi noticiado no Rio de Janeiro, Salvador, o herói negro. Então foi extremamente aclamado esse feito de coragem. Mas em compensação, a unidade de zuavos da Bahia, como força combatente, acabou ali em Curuçu. Marcolino foi recolocado no 8º Corpo de Voluntários da Pátria. E no dia 15 de julho de 1867, Marcolino recebeu a patente de capitão do Exército Brasileiro e alferes da Guarda Nacional. Após a guerra, quando a guerra terminou, ele voltou para a Bahia, foi recebido como herói e comandou a Guarda Municipal de Salvador. Em 1869, ele foi condecorado com a Medalha Imperial da Ordem do Cruzeiro, a maior honraria concedida a um soldado zuavo. Anos mais tarde, Marcolino, junto com alguns companheiros de guerra, participaram de atividades abolicionistas. Eles compravam a alforria de vários escravizados e faziam uma campanha também nos jornais da Bahia pela abolição. E ainda foi homenageado pelo Barão de Contegipe e a Princesa Isabel, dias antes da abolição da escravatura, antes da assinatura da Lei Áurea. E o poeta abolicionista fez um discurso que homenageou o Marcolino, chamando ele de herói do Curuçu, um verdadeiro herói negro. Então ele foi muito reconhecido em vida, mas pena que ele não foi reconhecido agora. A história esqueceu dele. Como sempre, nós esquecemos esses heróis. Não existe um livro, um filme, nem a unidade dos zuavos da Bahia. Eu não conheço isso. Aí, se vocês conhecerem, gente, até me indiquem onde encontrar essa referência, por favor. Então, espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.